Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa escola para pregadores iniciantes. Eu quero, no vídeo de hoje, orientar você a como extrair um sermão de uma determinada referência. Como você está observando, o texto que nós iremos analisar é Mateus, capítulo 4 e versículo 23. Veja como está escrito o texto. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e toda sorte de enfermidade entre o povo. Ok. A minha primeira dica é, depois que você lê o texto, depois que você memorizou o texto, procure nesta passagem bíblica algumas palavras-chave. Algumas palavras que te chamou a atenção, algumas palavras que nós chamamos de ser as palavras primordiais, essenciais, as principais. Então, o que é que eu encontro aqui como palavras principais? Ou o que é que o autor quer me mostrar nesta passagem? O que é que o autor quer me passar nesta passagem? Observe, se você ler com atenção. Percorria Jesus toda a Galileia. Certo, ele percorria toda a Galileia. Mas fazendo o quê? Pergunta. Ok, uma pergunta toda a pregação que você for elaborar, você deve fazer ao texto perguntas. O que eu posso extrair daqui? Ok? Então, as perguntas básicas são por quê, para quê, para onde. Então, faça pergunta ao texto. Então, percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê? Aí o autor vai dizer, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e toda sorte de enfermidade entre o povo. Deste versículo você pode extrair muitas e muitas pregações, ok? Mas eu quero compartilhar com você apenas uma pregação deste texto. Uma pregação deste texto. Então, analisando o texto, eu vou procurar as palavras-chave. As palavras-chave, na minha concepção, ok? E na minha visão, ou o propósito para o qual eu vou pregar, o texto, ou este texto escolhido, para mim as palavras-chave serão ensinando, pregando e curando. Observe que nós temos 3 verbos: ensinando, pregando e curando. Eu separo as palavras-chave, que no caso aí são os 3 verbos. Eu tenho ensinando, eu tenho pregando e eu tenho curando. Com base nesses 3 verbos ou nessas 3 palavras que eu destaquei, que eu as acho as principais do texto, eu posso então, diante disto, eu posso perceber as características do ministério de Jesus. Vocês observaram? Aqui nada mais é do que as características do ministério de Jesus. Jesus ensinava, Jesus pregava e Jesus curava. Então são as características do ministério de Jesus. Então você poderia pregar neste texto colocando um tema como este, as características do ministério de Jesus, que era ensinar, pregar e curar. Mas você também pode usar este versículo para abranger todos os ministérios, ok? Ou toda a vida cristã, podemos dizer assim.
Então, você poderia mudar o tema para as características de um ministério eficaz. Perceberam? Se você for falar só de Jesus, você poderia colocar as características do ministério de Jesus. Se você quer abranger todos os ministérios, você pode colocar as características de um ministério eficaz, que é ensinar, pregar e curar. Ok? Então, você tendo essas três palavras centrais, principais, aí você precisa desenrolar cada uma. O que seria este ensinar? O que seria este pregar? E o que seria este curar? Então, você vai preparar os tópicos. Você tem uma pregação de 3 tópicos, que é ensinar, pregar e curar. Cada tópico desse você tem que desenrolar, certo? Os seus argumentos. Então, podemos dizer que o ministério de Jesus era o ministério que estava pautado no ensino. Aí você, então, vai desenrolar o que é o ensino. Neste caso, o ensino de Jesus seria para edificar, para trazer estabilidade, para trazer prosperidade, sentido espiritual. E este ensino é para aqueles que já estão começando com um conhecimento mais íntimo de Jesus. Ok? É, na verdade, um conhecimento mais experimental do Senhor. A característica ou objetivo do ensino: edificar, estabelecer, prosperar no sentido espiritual. E este ensino, de fato, é para aqueles que possuem ou que começaram com um conhecimento mais íntimo, mais experimental do Senhor Jesus. Então, este aí é o ensino. Já a pregação são para aqueles que estão fora e precisam ser arrebanhados, pescados e vir como ovelhas para o redil do Senhor. Então, o ensino são para aqueles que estão dentro, ou para aqueles que já têm uma comunhão, uma intimidade, um conhecimento mais experimental com o Senhor. Já a pregação são para aqueles que estão fora. A pregação são para aqueles que ainda não estão no redil, que ainda não estão no aprisco do bom pastor. Então, para estes é a pregação. Então, Jesus pregava para os que estavam fora e Jesus ensinava para aqueles que estavam mais próximo dele. Mas aí vem a terceira parte, que era que Jesus curava. Os milagres. Os milagres nada mais são do que a provisão, o suprimento de Deus para os males do corpo, da alma e da mente. Então Jesus ensinava, os que estavam tendo uma comunhão, um conhecimento mais íntimo, mais experimental com o Senhor, estes absorviam conhecimento. Aqueles que estavam fora, mais distante, o Senhor pregava para eles, para trazê-los para o redil, para alcançá-los. E uma vez alcançados, o Senhor Jesus também ministrava a cura, que era a provisão, o suprimento de Deus para os males do corpo, da alma e da mente. Ok? Então, resumindo, o ministério eficaz, ele é o ministério que ensina, é um ministério que prega e é um ministério que é manifestado nele o poder de Deus. Ok? Então, se você tiver alguma dúvida ou querer fazer algum questionamento, ter alguma pergunta sobre o que acabamos de falar, você pode deixar aí os seus comentários. Ok? Esta foi a nossa primeira aula sobre extrair sermões de textos. As próximas aulas virão e eu acredito que você será abençoado com elas. No demais, eu quero te agradecer por ter assistido este vídeo e que Deus te ajude e te capacite
para ser um pregador da palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.